Boa tarde, senhoras e senhores. Uma grande honra e um prazer estar aqui, uma vez mais, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Queria cumprimentar a todos. Primeiro, a professora Alqueta, que coordena essa nossa mesa, e eu tive a honra de, pela primeira vez, conhecer uma albanesa. Então, quero saudá-la também por isso, porque é um país muito bonito. Eu comentava com ela próximo esse ano, não estive na Albânia, mas em um país vizinho, e a região é belíssima. Então, bom saber que o Brasil tem recebido pessoas da mais alta qualificação também dos Balcãs. E a professora Alqueta é a primeira albanesa que eu conheço, espero que de uma série de outras aqui e por lá também. Mas, professora Regina, agradecer o convite que me fez, cara amiga, me permite aqui não só a oportunidade de trazer a lume algumas observações práticas sobre a experiência no governo de Minas entre 2003 e 2014, mas, sobretudo, de rever aqui tantos e tantos amigos. Eu tive a impressão, ao chegar, agora, no início da tarde, aqui na Fundação Getúlio Vargas, e entrar no restaurante, de estar nos tempos antigos do MARI, na década de 90, em meados da década de 90, que eu não integrava aquela equipe, que eu era do Ministério do Trabalho, mas como uma espécie de clandestino, ou carona, pelo menos, gostava ali de participar de algumas reuniões, de trocar ideias, e, mais do que tudo, de beber das águas sábias de tantos especialistas que aqui se encontram e que saíram daquele grupo espetacular, sob a coordenação do ministro Bresser Pereira, para dar continuidade a tantas e tantas iniciativas exitosas quanto à questão da gestão pública pelo Brasil. Na realidade, o embrião de tudo que nós vamos falar aqui, de tudo que ocorreu no Brasil desde então, em termos de gestão, surgiu daquele movimento do MARI naquele período. E as experiências, como eu disse há pouco, bem-sucedidas, foram decorrentes daquele trabalho, das ideias que germinaram ali no primeiro momento. Quero aproveitar também para cumprimentar os professores, os especialistas, todos que aqui se encontram. Não posso deixar de saudar a secretária Renata Vilhena, minha cara amiga, que trabalhou comigo tantos anos em Minas Gerais, eminentes prefeitos municipais que aqui se encontram e vão participar do próximo painel. Eu comentava com o prefeito de Canoas, onde estive com ele em Porto Alegre há uns 15 dias atrás, participando de um evento na Assembleia Legislativa sobre o tema da federação, que nós podemos, daqui a pouco, abrir até uma entidade empresarial de debates. Mas, sem mais delongas, eu fui convidado pela professora Regina para, nesse seminário de gestão, de uma espécie de balanço, pelo que eu pude depreender da sua proposta, de trazer aqui para observação de todos, experiências que fizemos no governo de Minas Gerais entre 2003 e 2014. Por isso mesmo, eu vou enfocar sobre o aspecto bem objetivo e bem prático, e pedindo escusas, especialmente àqueles que estiveram conosco durante bom parte do período. Não é a cara Renata, Taíde, Humberto, outros, tanto o professor Paulo Modesto, e tantos que acompanharam de maneira muito clara todo o esforço que realizamos em Minas Gerais e que deram início a um processo que já havia também em outros lugares do Brasil e que também se desdobraram em outros estados e outros municípios. Mas, para isso, me permito, que muitos aqui não conhecem nosso estado, sob o ponto de vista da sua conformação geográfica, política e, sobretudo, econômica, de fazer uma brevíssima introdução para situar Minas Gerais, que é muito diferente do estado de São Paulo e de outros estados do centro-sul do Brasil. Minas Gerais é o segundo estado da federação em população. É o maior em número de municípios. É o estado, todavia, que tem a maior, a meu juízo, desigualdade interna em termos de regiões. Temos regiões muito desenvolvidas, tão qual desenvolvidas quanto as mais desenvolvidas de São Paulo, mas temos também regiões muito ainda depauperadas, com dificuldades graves, especialmente no Vale de Jequitinhonha. Portanto, é um estado desigual, muito diferente de Santa Catarina, muito diferente do Rio Grande do Sul, que tem também alguma desigualdade, mas em nível muito menor do que o Rio de Janeiro e do que outros estados da federação. É um estado que tem uma tradição política muito forte, como sabem, tem um nível cultural muito positivo, uma educação de boa qualidade, mas tem deficiências de infraestrutura e uma economia que foi baseada durante muitos séculos em produtos voltados à exportação. No primeiro momento, o ouro, no período auríferos, sendo um pouco pleonástico, né, da Brasil Colônia.
Depois nós tivemos o ciclo do café e recentemente o ciclo do minério de ferro e uma tentativa hercúlea de nós todos mineiros, de nós agregarmos valor aos nossos produtos e diversificarmos a produção do Estado. Então, é um Estado que tem essas características. O PIB mineiro é o terceiro do Brasil, não é o segundo é do Estado do Rio de Janeiro. Nos aproximamos muito do Rio, mas não temos, apesar de termos a segunda população. E por isso a nossa renda per capita varia a nona, décima do Brasil, que coincide mais ou menos também com o nosso IDH. Portanto, é um Estado que enfrenta algumas dificuldades e é esse quadro que nós temos de colocar como pano de fundo de um grande esforço de gestão através da ação estatal. E por isso mesmo, por sermos um Estado antigo, uma capitania de 300 anos de história, com a presença muito forte da coroa desde os tempos da produção das pedras preciosas e da mineração de ouro, é que nós temos uma tradição de grande presença do poder público e que explica, é claro, a força da política em nosso Estado. Ao contrário de São Paulo, onde a raiz do empreendedorismo é muito mais forte, como aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mesmo no Paraná, o Estado de Minas Gerais é um Estado onde sempre houve uma presença muito expressiva do poder público e da força política dos nossos governos e das elites políticas estaduais. Dependemos muito, durante muitas décadas, do governo federal, em termos de investimentos mais expressivos. Por isso mesmo, é um Estado que tem, felizmente, o maior número de universidades federais do Brasil, já há muitas décadas. E, ao mesmo tempo, tínhamos, no passado também, a sede dos bancos, sempre com grande influência, volto a dizer, do poder público. Esse pano de fundo é importante para nós percebermos, como eu disse e reitero, a relevância da ação governamental no Estado, a meu juízo, em grau maior do que outros estados do centro-sul da federação, claro, fazendo uma distinção, porque as realidades do norte e nordeste também são mais diferentes em relação ao centro-sul. Minas Gerais, como os demais estados brasileiros, sofreu, a partir da década de 80, uma situação econômica calamitosa, em razão do processo inflacionário, e falo isso aqui com muitas reservas, de uma casa de economistas que eu não sou, sofreram os estados com um processo inflacionário muito grave, que, é claro, tornar o orçamento uma peça de ficção e combalir as finanças estaduais. Por outro lado, houve um acréscimo exagerado do número de servidores, e esse quadro se repetiu pelo Brasil afora, e Minas não foi exceção. Foi a vitória, felizmente, do Plano Real e a consolidação do valor da nossa moeda, a ilusão do processo inflacionário, que também gerava algum recurso para os estados, desapareceu do dia para a noite. Isso levou, em meados da década de 90, a todos os estados federados brasileiros a uma insolvência fiscal aguda. Aqui em São Paulo, se lembram bem, era o governo Mário Covas, as dificuldades que ele teve enfrentando movimentos até muito radicais de servidores. Isso se espraiou, como eu disse, pelo Brasil afora, e Minas não foi exceção. O quadro inflacionário era muito delicado e ele acabava servindo como uma cortina de fumaça para esconder os maiores defeitos da administração. Eu não vou tecer considerações aqui sobre o que é óbvio e é o pressuposto do nosso seminário e que essa plateia conhece à saciedade, que é exatamente a falta de dedicação que nós brasileiros demos durante toda a nossa história administrativa ao tema da gestão pública. Se nós tivéssemos cuidado da gestão pública desde o século XIX, é evidente que nós não teríamos essa situação brasileira de hoje, nem nós estaríamos aqui, porque nada disso teria ocorrido. Por isso mesmo, eu passo do pressuposto que os senhores todos, as senhoras hoje, já têm um pleno conhecimento desse descaso. Esse descaso com a administração, somado ao default econômico dos estados, levou a uma situação quase que de calamidade pública. Em meados da década de 90, já caminhando para o seu final, o governo federal assume as dívidas dos estados federados através de um processo de renegociação, muito positivo naquele momento para os estados, para dar a eles sobrevida, já que a renda inflacionária já não existia mais. E volto a dizer, as preocupações com a boa gestão não faziam parte do cardápio das ações governamentais dos estados naquele tempo. E, nesse momento, já o MARI apresentava ao Brasil os primeiros esforços na tentativa de um Estado eficiente, de uma agenda de resultados, introduzindo mecanismos que já foram discutidos aqui pela manhã, tenho certeza, e que o serão ao longo do seminário. Essa situação em Minas Gerais era exatamente a mesma dos demais estados. E foi agravada por um problema político surgido exatamente na eleição de 1998, quando se elegeu o governador do estado,
em oposição ao PSDB naquele momento, o ex-presidente da República, Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco, um homem de personalidade muito própria, uma pessoa, um grande brasileiro, um grande nacionalista, mas que tinha uma visão muito firme de alguns propósitos. E, como todos sabem também, que faz parte da história política brasileira, tinha suas pretensões merecidas e legítimas de voltar à presidência das eleições de 98. Com o Instituto da Reeleição, ele foi afastado e, naturalmente, ficou com aquela mágoa. Essa mágoa ele levou para o governo do Estado. Quando assume o governo, encontra Minas Gerais, como também estava o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros estados, uma situação muito grave financeiramente. Não teve nenhuma dúvida qual foi, minha cara professora, que declarar a moratória. Uma declaração formal no dia 2 ou 3 de janeiro de 1999. Aquilo caiu como um baque sobre o Estado, porque levou o que nós mineiros temos de mais valioso para o chão, que é a autoestima. O mineiro é, por tradição, uma criatura orgulhosa dos valores do Estado, como em geral são todos nós brasileiros em relação aos seus estados. Mas o mineiro um pouco mais, em razão da nossa história, da trajetória, da identidade cultural, do valor do nosso patrimônio. E o resultado da moratória foi o reconhecimento de uma bancarrota, de um fracasso, de um fiasco, das poucas condições que tínhamos. E é claro que, como consequência da moratória, as portas todas de financiamento, que poderiam existir internacionais e nacionais, se fecharam. A má vontade do governo federal tornou-se explícita e era também natural. E o clima político azedou, como se diz popularmente, de vez, levando o Estado, portanto, a uma situação muito delicada, sem receber transferências voluntárias, tendo confiscos das transferências compulsórias e entrando num momento de crise muito severa. A grande sorte naquele momento foi que o período de 1999 até 2002 foi um período que nós tivemos um grave aumento das tarifas públicas. Resultado que as receitas estaduais subiram muito naquele período. E com esse acréscimo da receita, em razão do aumento das tarifas, o governo estadual pôde, pelo menos, cobrir alguns gargalos maiores. Pelo estilo de governo, o governador Itamar Franco concedeu generosos reajustes aos servidores, especialmente às forças de segurança, não sei se lembram, mas em 1997, na época do governador Eduardo Zeredo, de Minas Gerais, houve uma primeira greve da Polícia Militar, que foi a primeira de uma epopeia de greves que tivemos pelo Brasil afora, inclusive com a morte de um policial, e isso praticamente selou o destino da reeleição do governador Eduardo, e o governador Itamar concedeu reajustes mais expressivos às forças policiais, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, que representa um peso muito grande na folha de pagamentos. Esse quadro, portanto, levou a uma situação, já nos anos 2001, 2002, praticamente de apatia e de atonia do governo. Um Estado, como eu descrevi há pouco, onde a força motriz governamental sempre foi muito eficiente, como condutora do desenvolvimento, como indutora do planejamento no passado, especialmente na década de 70. Doutora Otaíde pertence aos quadros do BDMG, que é uma instituição de prestígio de escola do Estado, que sempre deu a moldura de nosso desenvolvimento com financiamentos. Tudo isso desapareceu. O Estado estava completamente amorfo, como eu disse, inerte, gélido, sem condições de reação perante as necessidades, enquanto outros estados, especialmente São Paulo, se recuperavam rapidamente daquela crise, adotando medidas fiscais adequadas. Esse quadro, volto a dizer, agravou ainda mais aquela baixa autoestima que já existia desde 99 com a moratória. Evidentemente, bancos internacionais, fundos nacionais, não podiam ouvir falar da palavra Minas Gerais, porque era sinônimo de moratória e, por isso mesmo, de prejuízo. Nesse quadro de dificuldades, o governador Itamar resolve não se candidatar à reeleição. É estranho como é a política, que a despeito de todo esse quadro, tinha uma aprovação popular imensa. A sua querela, o seu conflito com o governo federal, dava ao governador Itamar, à época, uma aura, e os mineiros aqui se lembram muito bem disso, uma aura de valentia própria de seu estilo, e a quem, inclusive, eu presto tributos, porque me aproximei muito dele no final de sua vida, de um estilo, como eu disse, muito peculiar, mas que lhe dava uma grande popularidade, de enfrentar o governo federal pelos valores de Minas Gerais, inclusive colocando tropas da nossa polícia para evitar a privatização de Furnas, num exemplo até um pouco estranho e bizarro, mas que, naquele momento,
deu o efeito que ele pretendia. Ele decidido, portanto, a não se candidatar à reeleição, já que ele era contra o Instituto, tendo em vista o episódio de 98, resolve-se, então, em Minas Gerais, as forças produtivas do Estado, as forças políticas mais proeminentes, de identificar um candidato que poderia soerguer, em primeiro lugar, volto a dizer, aquilo que nós perdemos de mais valioso, a autoestima do Estado, a possibilidade de dar ao Estado planejamento, um rumo de desenvolvimento, e essa escolha recaiu sobre, então, o presidente da Câmara dos Deputados, o então deputado Aécio Neves, que é de uma elite e de uma estirpe política muito conhecida, neto do presidente Tancredo, por parte de mãe, por parte de pai também, da família do eminente secretário parlamentar Tristão da Cunha. Portanto, um jovem, naquela época com 40 anos, muito talhado para as questões políticas e com gosto pela administração, apesar, e houve nesse momento uma certa dúvida, apesar de não ter experiência administrativa. Ele tinha sido parlamentar desde 20 e poucos anos e nunca tinha exercido, a não ser a presidência da Câmara, uma função de comando no Estado ou no município. Mas recebeu um apoio político muito forte de vários partidos, das federações empresariais, de universidades, de acadêmicos, da sociedade civil como um todo, e teve uma eleição consagradora no ano de 2002. E me lembro bem que quando ele me convidou, naquela oportunidade, para ser o coordenador do plano de governo, eu, conhecendo a situação do Estado, ponderei, presidente, o senhor sabe que a situação do Estado é tão grave que, eventualmente, um fracasso, que era o que se antevia, pode macular uma carreira política de alguém tão jovem. E ele falou, estou ciente dos riscos, vamos enfrentá-los. A saída, não é? Nós tínhamos uma equipe muito grande, a secretária Renata fazia parte, todos os Thaís que estão aqui, e outros dezenas de técnicos, falamos, saída existe, não será fácil, mas nós vamos tentar inovar e vamos apresentar soluções modernas e, ao mesmo tempo, ousadas, desde que haja o respaldo político para fazê-lo. E em 2002, portanto, ele foi eleito. Em 2003, se instala o governo. Num primeiro momento, fazendo uma modificação profunda da estrutura governamental. Mas me permitam que, no final, em dezembro de 2002, portanto, um mês antes da posse, o quadro no Estado nos leva, interessantemente, a uma situação um pouco parecida com a de hoje. Claro que em nível estadual. Sem condições de pagarmos o funcionalismo, o 13º não foi pago só através do expediente com a participação e o apoio do governo federal, não tinha condições de pagar os fornecedores, os projetos não eram implementados, não havia crédito, credibilidade zero do Estado, o Estado não tinha crédito em nenhum organismo nacional ou internacional, quer dizer, uma situação de fato extremamente delicada e que não antevia naquele momento qualquer tipo de possibilidade de resgate de uma credibilidade de confiança em curto prazo. Então percebemos que o tratamento ia ser um tratamento para conter uma hemorragia, porque se fosse aguardar, vamos dizer assim, os remédios clássicos de restauração da confiança, da recuperação fiscal do Estado, nós íamos demorar demais e os resultados não iam aparecer. Daí surgiu a tão decantada e famosa expressão do choque. Por que choque? Exatamente com o objetivo de ser algo rápido e que faça os seus efeitos. E por que gestão? Exatamente porque se percebeu desde o primeiro momento que de todos os graves e ciclópicos problemas que nós tínhamos, o mais grave, o mais delicado, aquele que deveria ser enfrentado em primeiro lugar com mais energia, era exatamente o problema da absoluta ausência de métodos mínimos e racionais de boa gestão. De nada adiantava recuperar o tesouro do Estado, encher as burras e as arcas do Estado de Minas Gerais, se nós continuássemos com uma gestão errática, sem planejamento e atabalhoada. Então, esse esforço, percebeu-se naquele momento, deveria ser o primeiro, prestigiar a gestão pública. Isso coincide, fazendo aqui um parênteses, a látera do que eu estou dissertando, exatamente com aquele ambiente frutífero que o MARE havia desenvolvido poucos anos antes e de um legado, de um esforço, de uma agenda positiva em prol da gestão pública empreendedora e de resultados no Brasil. Poderíamos aplicar ali em um Estado federado de maneira bastante concentrada para ver os efeitos através de uma equipe preparada e de uma burocracia ávida a receber novos insumos e, em especial, ter seus salários pelo menos em dia. Por isso, a ideia do choque de gestão
foi desenvolvida e foi aplicada ou inoculada no organismo estatal já antes da posse, através da Comissão de Transição e a autorização pela Assembleia Legislativa de editarmos leis delegadas, permitindo que fosse feita uma reforma prévia para que já no primeiro dia de janeiro de 2003, nós já tivéssemos medidas administrativas. Medidas que precisavam conquistar, em primeiro lugar, a confiança da sociedade, a confiança da população, a confiança dos atores empresariais e dos servidores. O corte do salário do governador em 50%, cortado da metade, da mesma forma dos secretários. A redução das secretarias, que foram reduzidas em 1/3. A extinção de 4.000 cargos e funções comissionadas no tamanho do Estado de Minas Gerais, foram atos de valentia naquele momento e de muita força sob o ponto de vista da opinião pública, para perceber que aquilo era para valer. E não foi só isso. Inaugurou-se, desde o primeiro momento, um processo que deu-se o nome de duplo planejamento. Ou seja, um planejamento que deveria ter como objetivo número 1, de um lado, recuperar a capacidade de respirar, porque o Estado vivia todo dia um cidadão vestido, como eram os antigos cobradores de vermelho, não existe isso mais, felizmente, bateram na porta do Estado com uma fatura cobrando, cadê o meu dinheiro? Os fornecedores que não recebiam. Então, um planejamento a curto prazo para dar o mínimo de equilíbrio, não é? E para tanto se importou uma equipe da Fazenda constituída de pessoas muito preparadas, mas também de um outro ferrabras, pessoas austeras, com a cara até muito feia, que davam até medo naqueles que se aproximavam. Eu estou descrevendo isso, é a pura realidade. Nós sabemos disso. O doutor Raimundo, conhecido de muitos aqui, é um homem conhecido na administração pública brasileira. O Noronha, perto dele, é simpaticíssimo. O doutor Raimundo era um homem de muito brilho, de muita capacidade, mas que, é claro, aterrorizava qualquer um. Então, por um lado, a curto prazo. E o segundo, por isso, do planejamento, um planejamento a médio e longo prazo que pudesse devolver ao Estado aquilo que ele tinha perdido completamente nos últimos anos, que é a capacidade mínima de se auto-enxergar, de se observar desnudo de quais seriam os passos necessários à recuperação econômica e financeira e de projetos de um Estado que estava completamente depauperado. Nós tínhamos, naquele momento, é um quadro muito bonito traçado pelo então secretário da Fazenda, o secretário Fuad, que também integrava a equipe do presidente Fernando Henrique, alguns anos antes, que nós tínhamos mais de 300 projetos em Minas Gerais, professora, digamos, na carteira. Projetos de educação, de saúde, de segurança, ciência e tecnologia, etc. Nenhum deles chegava a parte alguma, porque o projeto, por exemplo, precisava, vamos dar um exemplo aqui, de 2 milhões. E ele só tinha 500 mil. Então, gastavam 500 mil nele, mas ele precisava de 2 milhões, então ficava tudo pela metade, ou por 1/3, ou por 1/4. O desperdício é generalizado. Tudo cortado. Só vai ter dinheiro para o projeto onde existir efetivamente a possibilidade de fazê-lo. Medidas que parecem, eminentes prefeitos, óbvias, mas que não eram desenvolvidas e aplicadas, implementadas naquele tempo, até por uma certa ausência de compromisso. E, para isso, o governador Aécio foi muito sábio. E ele determinou à sua equipe que identificasse valores no próprio Estado, da administração pública, de pessoas comprometidas com essa nova visão. E tivemos, de fato, a proteção e a sua liderança, porque sem a liderança política, e por isso os prefeitos são tão importantes, os governadores nesse processo, tudo que eu estou dizendo aqui não existe, porque só haverá boa gestão no Brasil quando o presidente, os governadores e os prefeitos, pelo modelo executivo presidencial brasileiro, decidirem que vão dedicar tempo, esforço, inteligência e comando às questões de gestão. Se ele considerar como um assunto menor, periférico, secundário, que não afeta o núcleo duro do governo, bobagem, que não há secretário que consiga, ou ministro que consiga colocar na pauta da sua agenda o tema relativo à reforma. Por outro lado, dado ao espírito empreendedor que estava tendo naquele momento, nós recebemos muitos apoios, e temos sempre de agradecer publicamente esses apoios de várias entidades, e eu não posso deixar de agradecer sempre a FDG, a UNDG, com o professor Falcone, a Fundação Dom Cabral, a empresas que foram contratadas, entre elas Macoplan, vários especialistas que estão aqui, estou vendo Humberto, Caio e outros tantos, que nos ajudaram muito naquele primeiro esforço de organizar o Estado
e prestigiar. E nós tínhamos um patrimônio que estava esquecido, uma joia da coroa trancada num cofre esquecido dentro de um porão cheio de teias de aranha, a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, com seus quadros. Então, a Escola de Governo foi prestigiada. A Escola de Governo, todos sabem, tem um nível de qualidade que sempre teve, desde a sua fundação, de altíssimo valor, mas os seus egressos não estavam tendo reconhecimento. E vários deles, então, receberam esse reconhecimento e, felizmente, me perguntam hoje, em 2015, qual o principal legado desse período todo que nós podemos participar? Eu digo com a maior franqueza, talvez tenham sido 2, colocar o tema da agenda de gestão às escâncaras e de modo positivo, mas, sob o ponto de vista concreto, os efeitos decorrentes da ação da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Porque eu acho que isso é que o Brasil precisa, de uma burocracia qualificada e estável, que é pressuposto para o sistema parlamentarista, e aqui divago um pouco, que é o que eu defendo, e que sem partidos fortes e burocracia estável não tem condições de existir entre nós num padrão mais civilizado. Então, a burocracia estável ela é inafastável. E a Escola de Governo é o testemunho disso entre nós. Então, voltando, fechando parênteses e retornando à exposição, o duplo planejamento, portanto, foi o esforço número 1 de nós conseguirmos colocar a casa em ordem. E é claro que, felizmente, graças ao apoio desses todos, a Fundação Brava, naquele tempo, nos ajudou muito também, com patrocínio de vários projetos, nós conseguimos identificar projetos mais realistas, identificar valores na administração e recuperamos o prestígio do Estado. A primeira viagem que o governador fez foi exatamente em fevereiro aos Estados Unidos, ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano, recebeu um grande apoio do Henrique Iglesias, um grande apoio do Banco Mundial, e nós conseguimos rapidamente apagar aquele passado da moratória que havia e recuperar a credibilidade. Porque antes de ter a confiança, tem que ter a credibilidade, que é o passo anterior à confiança. Ter um pouco de crédito, sermos considerados dignos de sermos observados. E isso foi feito através de um trabalho muito sério de toda a equipe e logo depois veio a confiança plena. E os resultados começaram a surgir. Utilizamos como instrumentos da boa gestão os meios que todos aqui conhecem à exaustão. Estabelecemos as metas, mas estabelecemos mesmo metas quânticas e físicas, não é? Não a meta para ser alcançada e dobrada, uma meta realista. E aqui eu quero fazer uma observação que há um problema delicado, já antecipando o que eu vou falar mais adiante. Há uma distorção sempre nisso. A secretária Renata era a sofredora número 1 nesse aspecto. Por que motivo? Porque as pessoas tendem a se acomodar. No momento que você fixa a meta, e você vai aproximando dela, ninguém quer ser cobrado mais uma vez. Então, estabelecer metas verdadeiras, realistas e difíceis, porque meta fácil, ninguém quer, não é? Qual é a meta da pessoa que quer perder peso? Não, você vai perder 100 gramas. Olha, na verdade não é uma meta, mas é se deixar acomodar. E pior, com o passar dos anos, as pessoas também acabam que se acostumam com aquilo. Então, essa é uma distorção que nós temos e que nós temos de combater de maneira mais firme. Mas, voltando lá atrás, estabelecemos, então, acordo de resultados com cada Secretaria de Estado, estabelecendo quais metas deveriam alcançar e garantindo os recursos para fazê-lo. Claro que houve, naquela época, uma economia imensa. Não foi dado nenhum reajuste, mas conseguimos colocar em dia os pagamentos, mas ainda havia atraso. Os fornecedores foram objeto de leilão. Isso foi feito, depois vários estados fizeram também, para receber com desconto os créditos que tinham perante o Estado. Ao mesmo tempo, iniciamos um processo mais vigoroso de identificação do patrimônio do Estado para sua venda, para concentração de imóveis e corte das despesas do custeio. Me lembro bem do professor Falcone, uma frase que ficou célebre, que dizia assim, quando você já cortou tudo no custeio, no chamado o custeio ruim, não é? Porque o custeio, eu sempre lembrando que ele pode ser importante e bom, é como o colesterol, bom e ruim. Porque o custeio para a viatura da polícia, gasolina, é positivo, que é a segurança pública. Agora, há um custeio desnecessário que nós bem conhecemos. Então, no momento que você cortou até o osso, ainda tem 10% para cortar. Claro que as pessoas até morrem, mas é o estilo que eu dizia há pouco do secretário Raimundo. Mas é verdade, porque as pessoas se acostumam.
se acostumam. Então, na verdade, percebendo que aquele dinheiro é um dinheiro sofrido, é um dinheiro suado, é um dinheiro que veio do contribuinte, especialmente do contribuinte mais humilde, esse esforço de corte é importante, porque aí você consegue reverter esse valor para as atividades finalísticas e para os programas e os projetos que foram, portanto, implementados inicialmente como em 30 projetos e depois se estenderam. E aí nós criamos um programa que era o Estado para Resultados. Porque uma vez colocada a casa em ordem, e até que foi colocado rapidamente, porque nós alcançamos o déficit zero, e aí, é claro, faço aqui um parêntese, e aqui falo mais como professor do que como político, é natural que durante todo esse período, e felizmente existia, nós tínhamos oposição, porque vivemos uma democracia. E muitas pessoas não gostavam daquelas ideias, combatiam, perfeitamente legítimo. Então as pessoas diziam que era uma falácia, que o déficit zero não existia. E é claro que a imprensa muitas vezes não tinha conhecimento técnico do que é o déficit. Ah, mas o Estado tem uma dívida imensa. Tinha, tem e vai continuar tendo, como todos os demais. Porque a dívida dos Estados é impagável. Porque aquilo que eu disse há pouco, daquela renegociação positiva da década de 90, se transformou na mais perversa agiotagem da história do mundo. Juros extorsivos cobrados dos Estados, porque o indexador, lamentavelmente, ficou defasado contra os Estados e a favor do Tesouro Nacional. Não foi culpa de ninguém, não foi culpa do governo federal nem dos Estados, foi uma circunstância econômica. Então os Estados passaram a sangrar, e os municípios também, com o pagamento dessa dívida. Só que o que é importante no déficit, e aí a distinção fundamental, é que naquela época nós gastávamos mais do que arrecadávamos, inclusive sem condições de pagar os encargos da dívida. Isso foi feito positivamente e foi acertado. O Estado readquiriu, portanto, crédito, recebeu recursos internacionais do Banco Mundial. Fomos os primeiros, a equipe da secretária Renata Trotaíde teve uma grande participação como subsecretário de Assuntos Internacionais na contratação do Banco Mundial do primeiro swap que foi feito no mundo com Estado subnacional, não tendo como contrapartida recursos do nosso tesouro, mas sim as metas, as tão ditas e benditas metas, e os acordos de resultado, e o compromisso da boa gestão do Estado, e, é claro, com a avaliação e o acompanhamento permanente dos técnicos do Banco Mundial para que esses resultados fossem, de fato, aferidos e averiguados. Nesse meio tempo, coincidentemente, tivemos também uma época de bonança econômica no país. Então, houve uma recuperação econômica, as finanças reagiram, houve um aumento tributário. Minas, naquele período, foi o estado que teve um crescimento maior do ICMS, com indicadores bem superiores aos demais estados. Mercê da recuperação, mas também, especialmente, de um programa de gerenciamento matricial da Receita, que foi desenvolvido em detalhes para combater a sonegação e identificar focos onde a Receita poderia ser potencializada. Então, criou-se um momento positivo e virtuoso nos primeiros anos da década do ano de 2000 e tivemos condições, portanto, de instituir o Programa de Estado para Resultados. Por quê? Como eu disse há pouco, em ordem à casa, pagamentos em dia, funcionários em dia. Os funcionários não recebiam no 5º dia útil há mais de 20 anos. Desde o tempo da inflação, os funcionários administrativos não recebiam no 5º dia útil, passaram a receber e desde então recebem. O 13º salário nunca, desde sua criação, tinha sido pago integralmente na primeira quinzena de dezembro, e assim o foi. E é natural que é obrigação. Claro que era obrigação, mas obrigação que nunca ninguém tinha feito antes. Então foi uma obrigação que fizemos com muito gosto. E é claro, volto a dizer, apanhando na Assembleia com as críticas normais e próprias dos movimentos que eram contrários ideologicamente ao nosso governo. Criou-se, então, posta a casa em ordem, o segundo passo, um programa que se denominou Estado para Resultados. No momento que a casa está em ordem, nós temos condições, dentro do planejamento, de levar ao cidadão, de maneira mais concreta, o efeito positivo da ação governamental, dentro de um planejamento. Se eu disse há pouco, ao inaugurar aqui as minhas palavras, que nós tínhamos em Minas Gerais e temos ainda graves distorções na área do desenvolvimento regional com muitas desigualdades, o espírito do planejamento deveria ser diminuir as desigualdades como foi. E por isso mesmo focar nas pequenas cidades e nas regiões menos desenvolvidas do Estado, levando para lá condições delas receberem investimentos. E foi feito, então, um maciço programa de infraestrutura nas regiões do Estado. Minas Gerais, pasmem, dos 853 municípios,
225 não tinham acesso, senhores prefeitos, por asfalto. O município que não tem acesso por asfalto é um município fadado a não se desenvolver, porque tudo é mais caro. Aí eles choravam demais, porque não tinha, era poeira na seca e lama no verão, e por aí. Então foi feito um processo, e vejam só, durante esses 8 anos, durante 10 anos, nós conseguimos asfaltar todas essas cidades, menos 5, porque as vias eram federais e nós não recebemos delegação do governo federal para asfaltar menos de 300 quilômetros. A meu juízo, até uma maldade, que poderia ter completado tudo, mas nós não tínhamos delegação, não poderíamos fazê-lo sob pena de responsabilidade. A Federação Brasileira é tão mesquinha que isso impede, que proíbe a alocação de recursos estaduais em próprios federais e vice-versa, a não ser por convênio, que não houve. Da mesma forma, não tínhamos telefone celular em mais de 400 municípios. Não tínhamos estrutura de saúde na maioria dos municípios, que dos 853 municípios, é bom lembrar, 500 têm menos de 10 mil habitantes. E o resultado disso é que há um fluxo migratório imenso para a região metropolitana de Belo Horizonte. E Minas tem um fator demográfico que é muito importante. No Rio de Janeiro, professora, que Vossa Senhoria habita e que a recebe de braços abertos como Cristo Redentor, tem 2/3 da população do estado na região metropolitana. 2/3, onde mora o doutor Luiz Felipe. 2/3 na bela cidade do Rio de Janeiro e no seu entorno. São Paulo, a região metropolitana, tem 50% do estado de São Paulo. Em Minas Gerais, a nossa região metropolitana tem 22%. Significa, portanto, que é um estado mais equilibrado, mais disperso, o que é muito bom. Então, nós temos um interior mais viçoso e temos de manter isso, dando condições que as pessoas morem lá. Por isso, programas habitacionais foram criados, programa de energia elétrica, tudo para levar ao interior essas condições melhores. E assim foi feito. E o Estado para Resultados, portanto, foi o programa desenvolvido nesse período com o objetivo de maneira concreta levar às pessoas resultados da ação governamental. Na educação, prioridade número 1, foi feito um esforço muito grande. Nós conseguimos identificar, através de consultoria especializada, um trabalho da McKinsey muito positivo, não é, secretária Renata? É a identificação pormenorizada onde estavam as falhas, e foi criado um programa de acompanhamento detalhado. E o resultado que Minas Gerais, a despeito dessas desigualdades, a despeito de termos salários de fato que são baixos para os servidores em geral, inclusive dos professores, nós conseguimos, nos últimos anos, o primeiro lugar do IDEB brasileiro. Quase um milagre, pelas circunstâncias do Estado em relação a estados mais desenvolvidos. Imagina comparar Minas Gerais com o Distrito Federal. Não é? Eu sempre choro isso, o secretário da Fazenda do meu governo, agora o secretário da Fazenda do Distrito Federal. Em Minas Gerais, para isso tudo que eu descrevi, um país praticamente, ele tinha 75, grosso modo, orçamento do Estado, 75 bilhões. Para o Estado inteiro, em 20 milhões de habitantes, 853 municípios, 550 mil quilômetros quadrados. No Distrito Federal, ele tem de orçamento próprio 35, mais 12 do Fundo Constitucional, 47. 47. E não consegue nada. É de estarrecer. É claro que é gestão, o problema não é dinheiro. O problema é o mínimo de organização, de gestão, de ordem. Não é o que ele me descreveu, é de arrepiar os cabelos. Porque é inacreditável, com 47. E os indicadores são piores, porque os indicadores é que sofrem. Então, veja qual a qualidade do ensino. E lá, no Distrito Federal, o professor ganha R$9 mil. É um salário para o padrão brasileiro, me parece razoável, muito bom. E os indicadores são muito piores que os nossos e que de outros estados da federação, quer dizer. Então, comprova-se, mais uma vez, que a gestão é a chave do bom sucesso. Claro, não única, não exclusiva, mas é a fundamental. Então, a educação teve um avanço imenso, da mesma forma as questões de saúde, a tentativa de unificar um pouco o Estado, padronizar um pouco os indicadores e colocando o IDH como nossa âncora principal. E também os objetivos do milênio. Nós conseguimos os objetivos do milênio. O embaixador Chediek, que está se despedindo do Brasil, me visitou no Senado esses dias, agradecendo muito o que foi feito em Minas Gerais, o que nós alcançamos antecipado e, mais do que isso, o que nós lançamos em comum com eles, antecipando novas metas para o Estado para anos vindouros. Então, foram desafios, e o Estado para Resultados funcionou muito bem. Criamos alguns
características impressionantes. Falávamos há pouco, interessantes. Falava com o professor Paulo Modesto há pouco sobre a questão da certificação, que a primeira experiência foi na Bahia, inclusive, na década de 90, para reduzir um pouco o poder discricionário. Em Minas Gerais, na República Velha, há uma frase famosa: o poder se expressa por nomear e por prender. Isso é a tradição antiga dos velhos coronéis da política mineira. Nomear e prender. Não é? Ora, nomear sempre foi um verbo reluzente, atrativo, simpático, agradável. Não é? A famosa caneta com a tinta cheia para nomear à vontade, à larga. Ora, no momento que se impõe ao Poder Executivo peias e amarras de autocontrole no processo de certificação, isso não é normal, mas é fundamental. Porque, é claro, vai se nomear, sim, o cargo é comissionado, mas a sua discricionalidade está reduzida ao universo dos certificados. E fizemos com a Universidade Federal de Minas Gerais um processo de certificação, começou modesto e foi, senhores prefeitos, aumentando para vários cargos. E funcionou muito bem. Claro, resistências naturais, algumas lideranças políticas reagem, etc., mas percebem que o resultado é positivo. Porque o lance fundamental é perceber que a boa gestão leva a resultados políticos positivos, porque as pessoas percebem a melhoria da ação governamental e ficam satisfeitas. Então, a certificação é um processo muito importante. Da mesma forma, a figura de empreendedores que nós criamos, com base na experiência do Chile, onde é criado um grupo de elite de pessoas qualificadas, normalmente alguns funcionários, outros não, mas que acompanham como facilitadores projetos estratégicos previamente identificados e que estão fora do comando direto daquele secretário e sob comando direto ou do governador ou do vice-governador ou de uma pasta específica para fazer o acompanhamento daqueles programas, daqueles projetos de maneira mais racional. Então, não faltaram iniciativas, praticamente todas inspiradas em diversas experiências pelo mundo afora. O doutor Flávio está aqui alconforado, desenvolveu, juntamente com o doutor Nelson Marconi, experiências na área do terceiro setor, com o nosso aplauso, porque o terceiro setor é fundamental, sem o qual é impossível nós implementarmos políticas públicas dentro de um país com tanta diversidade e, pior, com tanta dificuldade burocrática que nós temos. E o pior eu estou vendo agora, no Senado, participando do processo legislativo, eu percebo os parlamentares todos muito bem intencionados, mas em razão das circunstâncias atuais do Brasil, a tendência é impor mais controle, o que é um despropósito, porque quanto mais controle nós vamos impor, mais possibilidade de desvios nós vamos criar também, porque serão, evidentemente, aquela famosa frase da criar dificuldade para vender a facilidade. Então, essa percepção de desburocratização de facilidade é muito importante. E o terceiro setor é vital para isso, porque nós estamos permitindo, através de um fenômeno da descentralização, que a sociedade civil, por ela própria, execute e implemente as medidas. Claro, já que é recurso público, sob tutela dos controles tradicionais, mas não necessariamente sobre novos e maiores, mais rigorosos controles, porque o que existe entre nós e o código de Drome, que o nosso querido Paulo Modesto gosta tanto, a desconfiança, é que acaba levando à paralisia também das ações governamentais. Voltando, portanto, ao que foi realizado no Estado, nós conseguimos, portanto, através desses instrumentos novos relativos à gestão, como a certificação, o acordo de resultados, a remuneração variável. A remuneração variável, quando se falou nisso a primeira vez, Renata se lembra, parecia que as antecâmaras do inferno estavam se abrindo para nos engolir a todos. Nem o gigante Adamastor, nos seus piores pesadelos, poderia antever o que seria a remuneração variável. Os sindicatos gritaram: como é possível que a pessoa tenha o mesmo cargo, a mesma função, faz a mesma coisa e ganha diferente? É claro, o seu desempenho é distinto. Aquele que se dedica mais, que tem um resultado melhor. Evidente, foi feito tudo por equipes, nas secretarias, estimulando o trabalho coletivo. Mas um dia chegará, eu espero que assim o seja no país, que a remuneração variável será individualizada. Você tem o vencimento, a remuneração básica, mínima, o padrão
mas o plus vai ser de acordo com o seu desempenho. Nada mais correto e adequado do que isso. Mas isso foi recebido com chuva de pedras. Felizmente, funcionou bem. É claro que a reação dos aposentados, naturalmente, que não aceitam. O quadro estrutural da administração pública de Minas e dos outros estados é composta por uma variável salarial extremamente diversa de remunerações, gratificações adicionais de toda a natureza, e isso tudo acaba criando sempre uma espécie de máscara a disfarçar uma política remuneratória. Então, quanto mais simples ela for, e, ao mesmo tempo, com condições de nós criarmos incentivos, ela será mais adequada e mais eficiente em favor da administração. A secretária Renata se lembra, quando iniciou-se o governo em 2003, não havia controle nenhum sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento era descentralizada de tal modo que qualquer um influía. Marconi é especializado nisso. Era capaz de modificar. Aí eram fantasmas à vontade, que nem aqueles filmes de terror, os piores, tinham tantos fantasmas como as folhas de pagamento. Então, é o mínimo de ordem e de gestão que foi também implementado. Aí, o Estado para Resultados, eu estou sendo um pouco, desculpem, vai e volta, porque as ideias vão voltando. O Estado para Resultados funcionou, então, positivamente a partir de 2006, para levar à população, de maneira concreta, efeitos das ações de segurança, de infraestrutura, de educação, de saúde. Todos os problemas foram resolvidos? Claro que não, jamais. Isso não vai ser. Se nós vamos à Suíça hoje, vamos perceber da necessidade que a Suíça tem também de aprimorar seus serviços públicos, ainda mais na realidade brasileira. Mas os avanços foram notáveis e notórios e reconhecidos pelos indicadores do governo federal, que nunca teve necessidade de ter boa vontade conosco, e também por indicadores internacionais. Então, isso foi um dado que nos alentou muito. E nós tentamos um outro passo, e aí a maior dificuldade que enfrentamos e que é onde está, me parece, o grande óbice de levarmos hoje ainda a cultura gerencial aos brasileiros, que é a tentativa de que as pessoas percebam individualmente e de per si a sua inserção dentro do processo de melhoria da gestão. Foi a pessoa e o cidadão, com a sua participação, com seu esforço e com seu empenho, não só recebendo o benefício da ação governamental, mas também participando dela, cobrando, como fiscalizador, como fiscal, mas também ajudando como cidadão, através dos colegiados de família nas escolas, dos conselhos comunitários de segurança pública, de conselhos de acompanhamento na área da saúde, e entre tantas experiências. Aí é a dificuldade. Por quê? Porque a questão administrativa no Brasil, minhas senhoras e meus senhores, padece de um problema que até hoje tem sido insanável, mas que nós vamos ter de superá-lo, que é o problema cultural. Esse é o nosso drama. Nós, brasileiros, eu me insiro nessa posição, e todos nós estamos aqui, que temos o privilégio de conhecer a matéria do seu ponto de vista técnico, e os outros 200 milhões de brasileiros, todos nós estamos acostumados a um padrão, lamentavelmente, patrimonialista de administração. Herança de 5 séculos da colonização portuguesa, do Império, da República Velha, do Estado Novo e por aí vai. Então, isso está atávico do nosso comportamento. E o que expressa mais isso é um episódio acontecido com uma pessoa política do meu estado, que eu conto aqui, conto muito, muitos já ouviram, desculpem a repetição, mas que é emblemático. Determinado político foi numa região que não era dele, chegou lá, dirigindo o seu próprio automóvel, para no posto de gasolina, na entrada da cidade. E, muito curioso, pergunta ao frentista: o governo fez alguma coisa por aqui? O cidadão responde: isso é um fato real, não é uma história. Asfaltou essa estrada, mas que mais? Não fez o conjunto habitacional. E a escola? Não reformou a escola. Não fez posto de saúde? Fez posto de saúde, sim. Ah, então você está satisfeito com o governo? Não estou, não. Mas não está por quê? Porque, para mim, não fez nada. Como ele não adoeceu, não ganhou a casa e não é estudante, quanto muito anda na estrada, ele, individualmente, não tem a percepção da sua inserção dentro da bolsa. Esse é o nó górdio que espera Alexandre Magno para cortá-lo com um lance de espada e que nós temos de identificar como fazê-lo. É claro que é um processo de cultura, de educação, de padrão civilizatório, que nós vamos chegar lá. O Rio Grande do Sul, por exemplo, o eminente prefeito de Canoas, tem um grau de sociedade mais alto que meu estado e de outros estados do centro-norte do Brasil. Mas a média brasileira ainda não alcança e não percebe essa necessidade.
eu fui inaugurar uma estrada. Era vice-governador, o governador Écio não podia ir, uma dessas 200 e tantos, numa determinada cidade, uma obra caríssima, foi a mais cara de todas, montanha para todo lado, tão cara que se mudasse a cidade de lugar, talvez fosse mais barato do que fazer a estrada. Mas cheguei, aquela festa na cidade, banda de música, inauguração de estrada, e aqui vai um caso político, nunca é uma obra muito festiva, porque a pessoa vai vendo a estrada ser feita e já vai andando nela. Então, quando ela fica pronta, ela já está velha. É verdade, porque ninguém faz uma estrada fora da estrada velha. A estrada nova, em cima, obviamente, se asfalta a estrada velha. Então, você vai. Então, quando ela completa aquilo, já está. A pessoa demora um ano e meio, então a pessoa, mas de todo modo, fui a inaugurar a estrada, como recomenda o padrão político, e banda de música, aquela coisa toda, e aí cai na bobagem, na tolice, de entrar num bar, professora. Deve ser o mesmo em Tirana. Aí entra-se num bar e vejo um cidadão, não estava alcoolizado, mas estava assim, uma cara fechada. Falei, mas o senhor não está satisfeito de inaugurar a estrada? Quero saber que dia vai vir a estrada para Candeias. Era outra estrada, que nem estava nos planos, porque eu até assustei. Então, o que demonstra também mais uma coisa, há uma insatisfação permanente, a demanda é infinita, porque as pessoas não percebem que a capacidade do Estado é finita, e as pessoas ficam escolhendo. Então, o nosso problema cultural é o grande drama. Por isso, a terceira fase do nosso choque de gestão é que enfrentou mais dificuldades. Porque quando nós tentamos levar a participação cidadã, o estado de resultados para as pessoas, para que elas pudessem, através da sua participação, colaborarem, o que nós tivemos foi a chuva de demandas. Uma chuva imensa de demandas. Das mais, que é legítimo, que as pessoas, coitadas, necessitam disso. E nós fizemos programas sociais, como Travessia, que muitos aqui conhecem, programas extremamente inovadores, ouvindo a população, com participação efetiva das prefeituras e da sociedade civil, mas é claro que não consegue responder a tudo e a todos ao mesmo tempo. Agravado, a partir de 2012, com uma crise gravíssima do ponto de vista fiscal, porque as receitas caíram. Então, fica sempre essa demanda, a necessidade de mais. Então, ou seja, para concluir e permitir as perguntas, que eu já falei muito além do que eu pretendia, nós precisamos ter, entre nós, no país, quase que um pacto da boa governança que pressupõe, em primeiro lugar, a vontade política de colocar a gestão pública como ponto nevrálgico e central da política pública da reforma do Estado. E, para isso, ter o comprometimento pessoal, a dedicação de tempo, de interesse, de esforço, de suor, não digo sangue, mas de suor, pelo menos, talvez lágrimas, do gestor principal, do chefe do Poder Executivo. É o pressuposto. No segundo momento, equipe altamente motivada e qualificada. Uma equipe central, numerosa, claro que não são todos, porque a natureza humana tem as suas diversidades, mas uma equipe motivada, qualificada, empreendedora, com conhecimento técnico. Segundo. Terceiro, temos à nossa disposição, que é mais fácil, os diversos instrumentos da boa gestão, que estão aí no cardápio, a nossa escolha. Próxima etapa, a mais difícil, sensibilizar as pessoas. Que as pessoas percebam que a gestão é um processo gradativo, de melhora, e que a participação delas é fundamental. Esse é o mais delicado, porque as pessoas não têm, lamentavelmente, ainda essa cultura, porque nós somos acostumados no Brasil a ficar sentados esperando as benesses. É responsabilidade do governo. O governo vai fazer, o governo vai fazer. Enquanto isso, ninguém faz nada. Então, esse é um grande drama que temos. Mas o quadro hoje, em 2015, é muito melhor do que era em 1990. A experiência do MARE, entre 95 e 98, foi a mola propulsora desse esforço pelo Brasil afora. O que fizemos em Minas, o que foi feito em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em tantas e tantas prefeituras, no estado de São Paulo, é um movimento, a meu juízo, que ele é irreversível, em favor da boa gestão. Só que nós sabemos que esse é um movimento ainda lento. E ele pressupõe, de fato, que haja essa maior participação cidadã, digamos assim, através
da identificação de pontos, que deixem de ser só cobranças, mas que haja também algum tipo de ativismo mais forte, onde o terceiro setor, é claro, pode participar de uma maneira extremamente eficiente e inteligente. Desse modo, minha cara professora Regina, em largas pinceladas, esta foi a experiência de nosso Estado. Claro que não detalhei aqui os aspectos técnicos dela, porque são inúmeros, e aí seria mais quase um curso, mas percebi que aqui todos conhecem bem com esses instrumentos, porque são aplicados hoje a lures e de maneira extremamente espraiada. E que o debate também aqui vai permitir que esses instrumentos sejam discutidos. Todos eles são válidos, mas eles pressupõem, como eu disse, a liderança, a equipe qualificada, o norte como um bom planejamento e, de fato, a participação efetiva de todos. Foi uma experiência extremamente rica, uma experiência positiva, que rendeu indicadores extraordinários ao Estado, que honrou a todos nós que participamos dela, que nos deu, ao mesmo tempo, visibilidade, responsabilidade e alegrias. Eu concluo dizendo, cara professora Regina, eu agradecer a oportunidade, que o exercício de um cargo como de governador do Estado, ainda mais do Estado do tamanho de Minas Gerais, é um esforço muito grande, um grau de responsabilidade muito grande, os dissabores são inúmeros. Mas, por outro lado, há também o sentimento de satisfação, no momento que você consegue perceber que essas ideias frutificam. E, mais do que isso, e você percebe, através dos seus colegas do governo, os funcionários, alunos da escola de governo, que há esse espírito empreendedor hoje, permanente, enraizado em vários estados da federação e no Brasil como um todo, para termos a melhoria da gestão. Tenho certeza que daqui a 20 anos, quando a Fundação Getúlio Vargas fizer um novo evento, de 40, porque aí serão 40 anos da inauguração do Mário, ou quando fizer com 30, daqui a 10, os resultados, os efeitos serão mais positivos daqueles que temos hoje. Acho até que a crise que nos atravessamos no dia de hoje, permitirá uma oportunidade singular para termos respostas nesse diapasão da boa gestão com mais rapidez do que todos nós esperamos. Muito obrigado. Muito bem, professor. Foi ótimo. Obrigado. Eu falei um pouco mais do que devia, né? Muito obrigada, né? Como sempre, a sua fala foi uma grande lição, né? Grande insumos, né, para pesquisas futuras, particularmente para mim. Eu tentei sistematizar um pouco as perguntas que eu recebi, de forma a racionalizar o tempo, né, das respostas. Então, recebemos um conjunto de perguntas acerca da reforma em si, não é? Aspectos de reforma que talvez não teremos tempo de trabalhar todas, né? Mas vou tentar fazer um resumo. Algumas perguntas com relação ao estágio atual, né, da reforma no Estado de Minas Gerais e o futuro, né, da reforma. Então, enfim, eu vou tentar sintetizar as perguntas acerca da reforma em si, né, do conjunto dos instrumentos, do pacote de reforma, seria a melhor, não é? A forma de... Algumas pessoas perguntam sobre a avaliação formal do secretariado no final ou no meio da gestão, em função dos pactos, né, das metas pactuadas, assim como os procedimentos utilizados e implementados para medir o desempenho dos servidores públicos de forma a diferenciar os vencimentos, né? Em termos de meios, acho que são essas duas perguntas que eu sobressalto. Muito bem. A questão relativa à avaliação dos secretários, ela é sempre mais delicada. Os secretários de Estado são agentes políticos. Prefeito Gustavo, minhas saudações, eminente prefeito do município de Curitiba, que nos honra e será palestrante daqui a instantes. Mas o secretário de Estado é um agente político, muitos, inclusive, parlamentares, outros de origem técnica, alguns de origem política. Mas, no momento que aceitam participar de um projeto de governo que tem a gestão pública como eixo principal e assinam um acordo de resultados, eles passam a ser submetidos e jungidos a um processo de avaliação. Eu sempre cito uma frase de um professor meu de processo civil, um pouco forte, que até muitas vezes mal interpretada, mas verdadeira, que, nesse caso, enquanto o chicote sobe e desce, as costas folgam. Tem de haver a cobrança. A cobrança tem de existir, não é?
Da mesma forma, em relação aos professores, em relação aos seus alunos, aos orientadores, em relação aos seus orientandos, e por aí vai. Então, essa cobrança, e o secretário tem que ter essa responsabilidade. Eu me lembro, estou lembrando aqui, das reuniões de secretariado, que tivemos apresentações, os secretários ficam também um pouco afoitos, e muitas vezes, sem, assim, querendo falar demais, mas sem o poder de síntese, eram cobrados por uma campainha que era disparada pelo próprio governador, também para a coisa não ficar muito extensa, porque cada qual ficava tão motivado, que é positivo, e até emocionado para dar resultados, que espraiavam, estendiam muito mais o tempo do que era necessário e adequado. Mas ele é o primeiro, a responsabilidade fundamental é dele. E nós tivemos secretários exonerados por mau desempenho, o que não é nenhum demérito. Não é natural, a pessoa não está adequada àquela pasta, não tem um figurino para aquela pasta, não deu certo naquele propósito, não tem nada de desabonador. Não é? Lamentavelmente, não se enquadrou dentro daquele espírito. E é claro que, abaixo nas equipes, o quadro remuneratório diferenciado, da remuneração variável, se faz em razão das metas estabelecidas. No momento que a meta é estabelecida, volta a dizer estabelecida concretamente, para ser dobrada quando alcançada, ela, necessariamente, ela representa um percentual. Então, o que acontecia no Estado? Tínhamos uma lei estadual que determinava um percentual da nossa receita, que era distribuído em razão das notas. Quanto maior a nota, maior a participação daquele segmento. Então, a secretaria que tinha a nota 8, a equipe que tinha a nota 8, então significava 80% da remuneração de um mês. Então, ela tinha quase um 14º salário. Não é, se fosse a nota 6, era mesmo. A nota de corte era 7 ou 6,5. A nota de corte, 6, menos de 6 não ganhava nada, em razão do alcance das metas. Então, havia um esforço muito grande. Agora, o que acontece na prática? Isso é um dado de distorção que nós temos de enfrentar, que já enfrentava nos últimos anos. As pessoas se acostumam. Meu caro prefeito Gustavo, lamentavelmente é humano isso. Não é? O uso do cachimbo, diz o ditado popular, faz a boca torta. Então, o acordo de resultados e o adicional da remuneração variável se tornou, no imaginário também daquele segmento, uma obrigação. Não era mais algo inovador. Não, agora, da mesma forma que ninguém recebia o salário em dia, passou a pagar, virou obrigação e não pode voltar atrás, isso também. Então, havia sempre a recomendação nossa para as pessoas perceberem que não era assim. A meta pode não ser alcançada e, muitas vezes, não foi mesmo. Então, não tem remuneração zero. Porque, do contrário, fica muito fácil achar que aquilo é como se fosse automaticamente um direito de um 14º salário. Então, por isso que eu digo, não se pode deixar aquietar. Nós temos que estar sempre instigando, cobrando, mudando, modificando alguma coisa, porque, quando se acomoda, a tendência, lamentavelmente, é erodir as bases daquela reforma. E a remuneração variável, a meu juízo, é muito positiva. Muito obrigada. Vou juntar também aqui um conjunto de perguntas acerca do futuro da reforma, né? Qual é a situação das ferramentas da reforma administrativa em Minas, tendo em vista a mudança de governo? Vou juntar isso também a uma outra pergunta, né, que constata, né, o fato de vários governos subnacionais do PT passaram a adotar medidas de reforma gerencial, evidencia que a adoção do gerencialismo é... Essa palavra não? Apartidária. Apartidária. Muito obrigado, professor. Na realidade, é evidente que é. Nós não podemos ter motivações partidárias em prol da gestão. Ninguém, por exemplo, todos somos a favor da boa educação, da boa segurança, do bom transporte, a não ser uma pessoa que seja pérfida, má, por índole. E sempre tem alguém assim. Mas, felizmente, a larga maioria das pessoas, pelo menos, Deus queira que seja assim, eu acho que sim, pode ser inocente, é boa. Então, todos nós desejamos a melhoria dos serviços públicos, especialmente serviços públicos na situação brasileira, que precisa tanto. Então, evidentemente, que a boa gestão é partidária. Existem experiências também da administração do PT, aqui o prefeito de Canoas, que eu conheço já, renomado, temos prefeituras em Minas Gerais também, do PT, que se dedicaram a isso. Isso não há nenhuma questão partidária. O que há é que alguns segmentos que, por vezes, se identificam mais com o PT, que são mais contrários, alguns sindicatos, funcionários, que não gostam de avaliação. Eu, quando secretário da Defesa Social, eu fui comunicado que era um prédio alto, antes da cidade administrativa ficar pronto, no centro da cidade,
Aí um assessor meu estava no elevador, acho que o Luiz Otávio trabalhava lá nesse tempo. Entrou um delegado no elevador, um delegado já antigo, da Polícia Civil, já maduro, bem experiente, aí comentou com o outro assim, esse secretário é esquisito, né? Nunca na minha vida eu fui cobrado de nada, agora estou cheio de cobrança, mas estou até gostando. Porque... Então, não existe questões partidárias, são questões de ordem técnica. E eu estou dizendo aqui uma obviedade. O país só vai avançar quando nós tivermos a gestão como volto a dizer, como o núcleo principal, uma coluna vertebral, o leitmotiv, como dizem os romancistas, para escrever uma história bonita do país. E é o que aconteceu pelo mundo afora. Isso não é nenhuma novidade, porque, do contrário, ainda que nós tenhamos recursos financeiros, à vontade, à larga, vai haver desperdício. Eu citava o exemplo aqui, sem nenhum demérito para o Distrito Federal, mas um orçamento de 47 bilhões e os indicadores todos piores que os estados que têm recursos muito menores, não tem cabimento. É um problema gerencial. E eu posso citar vários outros exemplos. Então, isso demonstra a questão partidária. Então, agora, é claro que cada governo tem a sua prioridade, tem o seu estilo, tem o seu comando. Eu volto a dizer que a gestão pública, para funcionar bem, o chefe do executivo tem de estar pessoalmente comprometido e muito comprometido com a questão da gestão, pessoalmente comprometido, participando das reuniões, sabendo quais são as metas, acompanhando, cobrando, xingando, reclamando, chamando a atenção. Não pode ter pruridos de fazer uma cobrança efetiva dos seus secretários. Então, isso é um dado que é importante e que, é claro, que demonstra que deve ficar apartidário esse modelo, que é um modelo de impulso, evidentemente, internacional e que também aqui entre nós deve funcionar, espero, de maneira mais clara, no futuro próximo. O professor Fernando Abruzzo é o homem que levanta essa bandeira já há tantos anos e nós todos o seguimos exatamente para conseguir que, de maneira apartidária, nós tenhamos uma boa gestão no Brasil. Por fim, também tem um conjunto de perguntas acerca das disfunções das ferramentas gerenciais. Uma delas, o senhor se referiu, quando deu o exemplo da mudança de comportamento dos servidores com desempenho, com as metas. O outro exemplo que se dá é sobre a criação dos controles gerenciais com forte incentivo, metas, gestão de projetos, sistemas informatizados e outros, que podem gerar disfunções, onde o controle se tornaria mais importante do que os propósitos das políticas. Como evitar essas disfunções das ferramentas gerenciais? Este me parece aquela pergunta clássica. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? Por quê? O embate entre os dois valores do controle e da eficiência é um embate, eu diria, clássico, milenar. Milenar é exagero, porque, evidentemente, que isso não havia há tantos anos. Mas, do ponto de equilíbrio, de nós identificarmos até onde vai o controle e onde nós podemos permitir que a eficiência não seja atrapalhada por ele, é o desafio número 1 do bom senso. O direito administrativo, professor Paulo Modesto, tem muito gosto pelo princípio da razoabilidade, não é? O princípio do bom senso, doutor Luiz Felipe, que é essa ideia do homem médio, do que é o equilíbrio das coisas. Nós não somos, talvez por sermos latinos, nós somos exagerados, nós somos extremamente alargados e emotivos, e muitas vezes não temos essa racionalidade. E a pergunta ela é muito precisa, porque há uma crítica muito forte, nós enfrentamos isso de maneira vigorosa no nosso governo, quando eu era secretário de Planejamento, depois vice-governador, depois governador, juntamente com a secretária Renata e outros tantos, da questão relativa do excesso de controle, que é um temor, porque as equipes que acompanham as metas acabam fazendo daquilo a meta principal. A meta principal não é acompanhar a meta, é que a meta da educação seja o IDEB melhor, que a queda da mortalidade infantil seja realidade, que a queda dos indicadores de homicídio ocorra. Isso é a meta nobre. Mas, evidentemente, é uma atividade intermediária de apoio, que é o acompanhamento, não só o acompanhamento, o fornecimento de meios e insumos para que essas metas sejam alcançadas e atingidas. O ponto de equilíbrio pressupõe, em primeiro lugar, uma equipe qualificada, muito qualificada, que permita o gerenciamento disso, e, em segundo lugar, que é muito mais difícil, mas necessário, uma liderança que possa arbitrar positivamente esse equilíbrio, porque também
não é tão simples quanto eu falar aqui. Mas essa distorção existe, porque, do contrário, nós nos esforçamos demais. O Brasil, aí, claro, não nesse aspecto gerencial e de metas, mas nós sabemos que nós temos mais engenheiros, é um caso emblemático, no Tribunal de Contas da União do que no Ministério de Transportes. Isso não é possível. Nós temos, hoje, um valor maior no controle do que na atividade finalística em todas as políticas públicas brasileiras, independente, está nos estados, municípios, generalizado, porque as distorções foram se avolumando. Então, a reversão disso temos de fazer, porque, do contrário, o que vai acontecer? Os melhores quadros, os mais qualificados, os mais inteligentes, os mais preparados, vão para o controle. E quem vai executar, coitadinho, esse fica ali, famélico, choroso, na chuva, no gelo, na neblina, até sem água, né? Porque a água está fora. Então, é o que acontece. Então, nós temos que tentar reverter isso de maneira enfática, e eu acredito que essa pergunta toca muito bem. O que tem a ver, portanto, é a capacidade da liderança e das equipes qualificadas para ter o juízo de perceber esse equilíbrio. É possível fazê-lo. Um círculo virtuoso de crescimento é possível fazê-lo. Basta haver, volto a dizer, a confiança das equipes e a boa vontade. Concluo, para não me alongar muito, já estou entrando no tempo do próximo painel, peço desculpas aos prefeitos, mas para dizer que nós não temos no Brasil um outro hábito, que é o hábito de equipes que sejam matriciais, sejam integradas. Cada secretaria de Estado, os prefeitos sofrem, que eu sofri como governador, sofrem os presidentes. Cada secretaria de Estado, cada ministério é uma satrapia persa, autônoma, independente, sem nenhuma comunicação com qualquer outro. E o ministro, o secretário, se considera ali um vice-rei, todo-poderoso, não comunica com seu colega. Então, lamentavelmente, a falta dessa integração, que é dificílimo, a coordenação intragovernamental é o desafio número 1 da boa gestão pública brasileira, que é o foco também dessa questão do controle e da eficiência. Muito obrigada. Eu peço desculpa por a gente não ter conseguido abordar todas as questões, mas eu acho que, em grandes linhas, né, todas foram respondidas. A sua palestra, como sempre, né, elucidadora, né, nos servirá como insumo para nossas reflexões, né, futuras. Espero nos próximos 10 anos, 20 anos, né, nos outros seminários que a professora Regina, a professora Cibele vão ter que organizar aqui, nos juntando tudo, né, acadêmicos, práticos de administração públicas, interessados, né, de desenvolvermos uma administração pública responsável, relevante para o país. Muito obrigada, senador. Muito obrigado.